Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 23/2 de 2023, de volta depois da pausa do All-Star Break, né, na verdade. Hoje temos um calendário repleto de jogos e com boas possibilidades para a gente trabalhar em jogador, em pontuação e muito mais, handicap positivo e negativo. E a gente vai dar a nossa opinião hoje aqui para vocês, como a gente faz todos os dias no Sexta de Trade, que tem rodada onde a gente traz as nossas análises, primeiras impressões dos jogos, algumas dicas, alguns caminhos para vocês seguirem, mas acima de tudo sempre embasados em números e estatísticas. Então, se você não conhece o Sexta de Trade, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Mesmo que vocês discordem das nossas opiniões, é sempre bom, né, ter uma segunda visão, uma visão diferente, um contraponto àquilo que a gente pensa, e você já fica convidado para ir nos comentários dizerem se concordam, se discordam da gente. Por quê? Porque além de melhorar o nosso embasamento, as nossas entradas, a gente pode ter uma discussão interessante que vai ajudar vocês e também a galera que gosta de ficar de olho nos comentários para pegar algumas tips extras, beleza? Por fim, a nossa meta de likes, vamos de 200 likes para o vídeo de hoje para voltar com tudo nessa segunda metade da NBA. Agora os times vão ter que apertar aí o passo, né, se quiserem uma vaga na pós-temporada ou decidir a vida deles aí, né, para o futuro, se eles vão querer tancar. Então é importante que a gente também vá com tudo, já que a gente está na reta final de temporada regular, meta de 200 likes, clica no botão de joinha, não custa nada, e o nosso grupo VIP aqui do lado, agora, além do menor preço do mercado, com plano de R$80, vocês vão pagar apenas uma vez e vão ficar até o final da temporada aí com a gente, aproveitando esses últimos 3 meses e meio que a gente tem até as NBA Finals, compensa ainda mais, beleza? Então bora começar aqui com Cleveland Cavaliers e Denver Nuggets. A gente tem dois times aqui que defensivamente vêm muito bem nessa temporada em geral, né? Mas acima de tudo nos últimos 15, 20 jogos, mas dois times que também são muito eficientes no lado ofensivo da quadra. A gente tá falando aqui, né, de um Cleveland Cavaliers que é um time top 10 em eficiência ofensiva, bem como o Denver Nuggets é o primeiro time nessa categoria. Repito, defensivamente os times também são muito bons, mas ainda assim a gente vai se aproveitar da linha que o mercado estabeleceu pra gente hoje para poder justificar a nossa entrada. Se a gente for olhar aqui, né, nas linhas tradicionais das equipes, a gente tem um Cleveland que é um dos times com menos pontos por jogo em toda a NBA, mas hoje eles jogam dentro de casa e isso deve melhorar bastante. Quando a gente fala de Denver Nuggets, é um dos 10 times que mais pontuam por jogo em toda a liga, mas o mais interessante é que a gente tem um encaixe favorável para os dois times serem produtivos hoje. Como eu disse para vocês, a gente está com linhas muito baixas e numa NBA que nos últimos tempos vem sendo bem pontuado. Então vamos de acima de 216,5 pontos totais para essa partida entre Cleveland e Denver Nuggets, com base na seguinte argumentação. Se a gente for olhar os últimos 10 jogos do Denver Nuggets em relação a pontos produzidos mais pontos sofridos para os seus adversários, a gente tem uma média de 234,1 pontos produzidos em seus jogos. Quando a gente fala de Cleveland Cavaliers e Denver Nuggets, necessariamente nos confrontos diretos, nos últimos 5 jogos a média também foi positiva para essa nossa tip, tendo os dois times produzidos aí, né, mais de 220 pontos de média, o que também significa que dá para a gente trabalhar com over, principalmente porque nos dois confrontos mais recentes dessas equipes, a gente teve uma pontuação bem acima disso, principalmente, repito, por conta da eficiência deles. Se a gente já tá falando de um Denver Nuggets que é ótimo ofensivamente, tem um atual BMVP da NBA no seu elenco, a gente também tá falando de um Cleveland Cavaliers que tem nos seus dois principais jogadores e pontuadores, Darius Garland e Donovan Mitchell, os dois jogadores que jogam na posição de armação da sua equipe, são os cestinhas da franquia nessa temporada, e isso é muito bom, simplesmente porque se a gente for olhar a defesa contra a posição, a equipe do Denver Nuggets sofre seus pontos acima de tudo para jogadores da posição de point guard, ou seja, de armadores. É o quinto time que mais sofre pontos por jogo para jogadores dessa posição, o que significa que a gente pode ter um Cleveland Cavaliers jogando dentro de casa bem produtivo ofensivamente, e mais do que isso, o Denver Nuggets que deve manter o seu bom nível ofensivo a ponto da gente ultrapassar essa linha do nosso palpite, que, repito, é acima de 216,5 pontos totais no jogo entre Denver e Cleveland. Bora agora para nossa análise entre Indiana Pacers e Boston Celtics. O Indiana Pacers, que é um dos times que está de fora ali, né, da zona de classificação para a pós-temporada, e acho que a partir de agora, mais do que nunca, é interessante a gente estar sempre observando a tabela, quais são as aspirações dessas equipes para o futuro. O Boston Celtics quer garantir uma das primeiras posições para ter mando de quadra na pós-temporada, e o Indiana Pacers sonha, quem sabe, ali com play-in, mas vão ter que superar o péssimo momento no qual eles vivem para poder conseguir isso. Se a gente for olhar nos últimos 15 jogos do Indiana Pacers, eles só conseguiram vencer 3 deles, e mais do que isso, tiveram um desempenho terrível na sua defesa e também no seu ataque, produzindo 111,6 pontos por jogo e sofrendo 119,7 pontos
por jogo de média. Esses 111,6 pontos produzidos por jogo colocaria eles, né, na tabela geral ali de pontos por jogo na NBA como o quinto pior time em relação a pontos produzidos por partida. E é péssimo quando você vai enfrentar aquela que é o quarto time com mais pontos por jogo e uma das melhores eficiências ofensivas da NBA. A única vantagem que o Indiana Pacers aqui tem é o mando de quadra, o que não me parece grande coisa. Se a gente for olhar, o Boston é a terceira melhor eficiência ofensiva da NBA e a quarta melhor defesa. Considerando que seus adversários são ruins na defesa e no ataque, principalmente nesse momento, eu acredito que o Boston Celtics possa abrir uma diferença aqui, né? E uma vantagem interessante contra esse adversário que não parece ter um futuro tão brilhante, pelo menos nessa temporada. Acho que o bom momento do Indiana Pacers já foi. Eles que são um time que acima de tudo pontuam do perímetro, vão encarar hoje um dos times que menos sofre bolas de 3 por jogo na NBA, sendo o Boston, né, o sexto time que menos sofre bolas de 3 pontos em toda a liga e sofrendo nos menores números jogando como visitante, eles que são o quarto time que menos sofre bolas de 3 por jogo jogando fora de casa. Hoje eles estão saudáveis, tendo aí, né, o Jaylen Brown e Jason Tatum vindo aí de um All-Star Game como as principais estrelas das duas equipes nas quais eles representaram, então consequentemente eu acho que vale sim o risco a gente colocar uma vantagem no handicap negativo do Boston Celtics, que acredito que vença por pelo menos 4 de diferença, menos 3.5 Boston Celtics é o meu palpite, ou então vocês podem colocar a vitória simples deles aqui e aliar com over em pontuação, uma odd ali em torno de 1,20 aqui acima de 108.5 mais vitória simples, vai estar pagando ali em torno de 1,50 também acho interessante, ou se vocês gostam de trabalhar com under, trabalhar no abaixo do Indiana Pacers. Então esses são os meus palpites, tendo o meu como favorito o menos 3.5 do Boston Celtics, jogável em até menos 4.5, tentar pegar uma odd interessante ali nessa linha, pagando de 1,50 para cima é o melhor para se fazer no ao vivo. Agora vamos de Orlando Magic e Detroit Pistons, aqui é aquela famosa briga de bêbado que eu digo para vocês que tudo pode acontecer, mas nesses casos eu gosto sempre de ficar a favor do handicap positivo, da equipe que me permite, né, ampliar melhor esse handicap com uma odd interessante. Não é um jogo legal pra gente trabalhar, a gente tá dependendo muito mais da ruindade do adversário do que da qualidade da equipe que a gente tá a favor, mas ainda assim, acho que é justificável esse handicap positivo do lado do Detroit Pistons, com base na seguinte argumentação, mais 10.5 Detroit Pistons é o meu palpite para Detroit e Orlando Magic. Então handicap de mais 10.5 é o meu palpite para Detroit e Magic. Detroit jogando fora de casa, eles podem vencer o jogo ou perder por no máximo 10 pontos de diferença que a gente garante no nosso green, o que eles não podem é perder por 11 pontos ou mais. Por que eu acredito que isso seja possível? Bom, nos últimos 15 jogos do Orlando Magic, e acima de tudo a gente tem que observar que eles são melhores dentro de casa sim, eles conseguiram aí, né, uma boa quantidade de vitórias nesses 15 jogos, mas foram extremamente irregulares. Só que se a gente for observar, por 11 pontos de diferença, eles não venceram o Toronto, o Miami, os Knicks, o Philadelphia, o Chicago, o Miami e o Washington Wizards. Além desses 7 jogos nos quais eles foram derrotados, eles não conseguiram vencer ali, né, por 11 pontos de diferença ou mais. O Chicago Bulls, a equipe do Charlotte Hornets, o Minnesota Timberwolves não conseguiram vencer por 11 pontos de diferença. O Philadelphia 76ers, o Indiana Pacers e, consequentemente, a gente tem aí, né, a grande maioria dos jogos em que eles não conseguiram cobrir esse handicap. Para piorar, eles vão enfrentar um Detroit Pistons que nos últimos 6 confrontos diretos venceram 5 desses encontros e perderam apenas 1. Então o histórico recente também é favorável para o Detroit, que apesar de hoje jogar fora de casa, venceram por 14 pontos de diferença no último encontro que essas franquias tiveram. Repito, a gente está falando de 2 times dos quais não se deve confiar, mas ainda assim, pelo menos a gente tem a vantagem em relação ao histórico recente dos confrontos entre eles e mais do que isso, né? Também em relação ao direito de poder perder por 10, o Orlando Magic não tem grandes qualidades para poder se distanciar tanto assim dos seus adversários, apesar deles encararem um Detroit Pistons que é péssimo defensivamente. Até por isso, acho que pode ser interessante trabalhar em relação a pontos, sempre que a linha ali estiver abaixo de 220 pontos, pagando em torno de 1,50, acho que pode valer a pena você entrar no ao vivo no over, principalmente porque nos últimos 3 confrontos entre essas franquias, a gente teve uma média ali, né, de pontuação produzida dentre esses dois, né, acima de 220 pontos em cada um dos jogos, tendo o último jogo acontecido em Orlando, um total de 254 pontos naquela ocasião. A gente tá falando de 2 das piores defesas de toda a NBA, de um Detroit Pistons que tem a segunda pior eficiência em recuperação de rebotes defensivos da liga, o que permite que o Orlando Magic, mesmo naqueles momentos em que eles errem os seus arremessos, eles possam corrigir esses erros com segundas chances, com rebotes ofensivos e coisas do tipo. Repito, são 2 das piores defesas de toda a liga, não são 2 grandes ataques pra gente confiar cegamente de que eles vão produzir bem ofensivamente
defensivamente, mas considerando que são dois times que defendem mal e uma NBA que vem sendo bem produtiva em relação a pontos por jogo na temporada 22-23, quem sabe o over não possa ser a única opção quando a gente fala a respeito de pontos para um jogo como esse, beleza? O próximo jogo, Philadelphia 76ers e Memphis Grizzlies. O Philadelphia, que joga dentro de casa, encara o Memphis Grizzlies, que apesar de ser um ótimo time, vem jogando muito mal como visitante. A gente tem o Joel Embiid como um dos melhores jogadores da temporada a nosso favor, e um James Harden injustiçado no All-Star Game também, um dos melhores armadores de toda a liga. Hoje eles encaram o time do Memphis Grizzlies de Ja Morant e companhia, desfalcado de dois jogadores importantes, Steven Adams titular, jogador que seria muito importante para poder conter o próprio Joel Embiid, e o Luke Kennard, um dos grandes reforços dessa franquia para melhorar o seu arremesso de 3. Repito, o cenário é muito favorável para o Philadelphia 76ers, que é mandante, tem o melhor jogador e está mais saudável, além de me parecer um time mais pronto para vencer a sua conferência do que o Memphis para vencer a deles. Então, para essa partida, eu vou de vitória simples do Philadelphia 76ers, acho que já tá pagando bem o suficiente. É claro que eu não ficaria surpreso se o Memphis Grizzlies surpreendesse, porém, o Philadelphia 76ers é um time que vale o risco quando você vê uma odd de 1,62 quando eles jogam dentro de casa. E repito mais uma vez, o Memphis Grizzlies fora de casa vem jogando muito mal. Nos últimos 10 jogos são 7 derrotas e 3 vitórias. Eles só venceram os péssimos Charlotte Hornets, Orlando Magic, Indiana Pacers, 3 times que sequer estarão na pós-temporada, pelo menos é assim que eu visualizo o futuro da tabela da NBA. São 7 derrotas consecutivas jogando como visitante, mais do que isso, eles tiveram grandes dificuldades de produzir pontos em relação àqueles que tradicionalmente eles costumam produzir, principalmente nessa sequência de derrotas. Eles só superaram a casa ali, né, dos 110 pontos 3 vezes nesses últimos 7 jogos, e um desses jogos eles conseguiram superar por apenas 3 pontos, tendo feito 100 2 vezes, contra o Sacramento Kings e contra o Minnesota Timberwolves, que são times bem rápidos e que geralmente cedem muitas posses para os seus adversários, então eles deveriam ter pontuado mais, não só pela qualidade do seu time, mas também pelo volume alto de arremessos. Hoje eles vão enfrentar um time extremamente lento como o Philadelphia 76ers e eficiente no lado ofensivo da quadra também. Se a gente for olhar, o Philadelphia é top 6 times que melhor atacam da NBA na temporada, e defensivamente eles também são muito bons, também são um time de top 10. A gente tem o Memphis Grizzlies, que é um time que gosta de acelerar o jogo para poder adequar bem o Ja Morant a essas partidas. E a gente tem como grande perigo para essa partida o fato de que o Philadelphia 76ers é o terceiro time que mais sofre pontos de contra-ataque em toda a NBA. Então é extremamente natural que a gente veja o Memphis Grizzlies, que é o terceiro time que mais faz pontos de contra-ataque na liga, acelerando o jogo, tentando pontuar em transição e aproveitando-se um pouco, né, do time pesado do Philadelphia, com acima do PJ Tucker, Tobias Harris, James Harden e Joel Embiid. Então pode ser um jogo bem pontuado, acima de tudo, por conta disso. Mas como as linhas estão muito altas para minha visão, eu vou ficar apenas com a vitória do 76ers, que jogando dentro de casa é uma equipe muito superior, tem um histórico recente mais positivo também, são 4 vitórias consecutivas, 7 vitórias nos últimos 10 jogos, e repito, o Memphis Grizzlies, que como visitante sempre deixa a desejar, perderam para adversários de um bom nível, é verdade, vamos reconhecer isso, e foram competitivos em algumas dessas partidas, mas é inegável que é muito mais vantajoso ficar a favor do Philadelphia. Beleza? Próximo jogo, Toronto Raptors e New Orleans Pelicans aqui pra gente analisar. E essa questão do ponto de contra-ataque também é um fator a gente levar em consideração. Não só isso, vamos lá. A gente tá falando de um Toronto Raptors que, ok, joga dentro de casa, mas que ainda é um time que deixou a desejar no seu lado defensivo. Eles estão muito mais perto do top 10 de piores defesas da NBA do que dos melhores ataques. Eles mudaram bastante o seu time com uma única peça. Jacob Poeltl agora foi adicionado à escalação e ele muda um pouco a característica e o ritmo dessa equipe. E se a gente for olhar, ofensivamente nos últimos 10 jogos, o Toronto é uma equipe de top 10 e defensivamente, também nesse mesmo recorte dos últimos 15 jogos, o Toronto Raptors é apenas a 18ª melhor defesa da liga e joga hoje contra o New Orleans Pelicans, que é apenas o 17º melhor defesa. Por que eu tô falando tudo isso? Bom, porque para essa partida eu acredito que trabalhar com over em pontos possa ser o mais interessante, pelo menos na minha visão. Repito, a NBA está muito bem pontuada, acima de 219,5 pontos vai ser o meu palpite. Não é uma entrada assim que eu vou provavelmente fazer no meu particular, admito para vocês, mas é o que eu acho que a gente tem de melhor para essa partida. Lembrando, né, que eu tô tentando me propor a analisar cada uma delas. A gente tá falando de um Toronto Raptors que, em relação a pontos produzidos de contra-ataque para os seus adversários por jogo, é o 5º time que mais sofre pontos
de contra-ataque. E pontos de contra-ataque geralmente são fáceis de serem concluídos e mais do que isso você economiza bastante o relógio. É bom que o relógio esteja a nosso favor. Mas o Toronto Raptors também é o segundo time que mais faz pontos de contra-ataque por jogo na NBA e apesar do Jacob Poeltl ter sido adicionado nessa escalação, nos últimos 3 jogos eles produziram ainda mais pontos dessa forma. O que significa que independente deles enfrentarem um adversário que pontua pouco, tem uma boa defesa ou tem uma eficiência ofensiva ruim, geralmente o ritmo que eles implementam no jogo dá muitas posses, tanto para ele quanto para os seus adversários. Então, consequentemente, é um jogo que dá para ser bem produtivo ofensivamente. A gente tem boas peças para pontuarem bem nessa noite, como o CJ McCollum, Brandon Ingram, Fred VanVleet, Pascal Siakam e também o Gary Trent Jr. A gente está aqui com as principais peças ofensivas, com exceção do Zion, à disposição das franquias, mas acima de tudo no confronto direto entre essas franquias a gente teve um over nessa linha de pontos no último confronto que eles tiveram, tendo marcado mais de 230 pontos naquela ocasião. A gente está falando de 2 defesas que estão na metade de baixo da tabela e 2 times que ofensivamente, pelo menos um deles ali, tá na parte de cima, tá no top 10, quando a gente fala do recorte dos últimos 15 jogos. Mas a gente sabe que o New Orleans Pelicans pode produzir mais ofensivamente, em algum momento esse salto vai acontecer. Se a gente for olhar aqui os últimos 10 jogos do Toronto Raptors em relação a pontos produzidos e pontos sofridos por seus adversários, a gente teve uma média de mais de 230 pontos por jogo nos jogos dos quais essa franquia esteve envolvida. O nosso único grande inimigo nessa situação aqui é de fato o ataque do New Orleans Pelicans, que recentemente vem pontuando pouco, mas ainda assim tem bastante potencial, com Larry Nance Jr., com Valanciunas dominando um garrafão no qual o Toronto Raptors durante muito tempo teve dificuldade de defender, e também com o CJ McCollum ali, que quando esquenta geralmente produz muitos pontos e, querendo ou não, ele é uma estrela. Então, o over em pontos para essa partida me parece mais interessante, acima de tudo como uma oportunidade de mercado, porque 219,5 pontos me parece muito baixo para um jogo no qual a gente está falando de Toronto Raptors e que bateu nos últimos 3 jogos consecutivos e também na grande maioria, né, dos últimos 10 jogos deles. Beleza? De acima de 219,5 pontos no jogo entre New Orleans Pelicans e Toronto Raptors. Agora vamos de Dallas Mavericks e San Antonio Spurs. Esse é mais um jogo no qual eu pretendo trabalhar com over em pontos, sim. Lembrando mais uma vez, a liga está muito bem pontuada, então sempre que a gente encontrar uma linha considerada baixa, dá pra gente investir. Só que apesar de não parecer exatamente isso nessa situação, né, porque a gente tá com uma linha razoavelmente esticada, eu acho que o melhor a se fazer é trabalhar assim com acima de 232,5 pontos, porque o histórico recente dos confrontos entre essas franquias vem sendo inacreditável em relação a pontos produzidos. Nos últimos 3 jogos a gente teve uma média ali, né, de mais de 240 pontos produzidos por jogo entre essas franquias, tendo produzidos ali, né, mais de 250 no último confronto entre eles e 250 no último jogo em Dallas também. A gente tá falando de um Mavericks que depois das trocas claramente piorou seu setor defensivo e parece muito bem com aquelas equipes que vão pontuar muito bem, vão sofrer muitos pontos e no final das contas eles simplesmente têm que torcer para ser o time que fez 130 pontos e não o que fez 128. É um exemplo. É só para querer dizer que eles vão depender do seu ataque. Eles vão depender do Luka Doncic e também do Kyrie Irving. A gente tá falando aqui, né, do segundo time que mais cede assistências por jogo em toda a NBA, no caso o San Antonio Spurs. Com Luka Doncic inspirado, jogando ao lado de Kyrie Irving, tendo a obrigação de envolver não só ele, mas todos os seus outros companheiros dentro da partida, o over ali em assistências do Luka Doncic também pode ser muito interessante. A gente tá falando de um San Antonio Spurs que é a pior defesa de toda a NBA e a gente está falando também de um San Antonio Spurs que joga no 7º maior ritmo, ou seja, eles cedem muitas posses de bola para os seus adversários e têm muitas posses de bola porque eles economizam relógio, então mesmo que o Dallas não esteja com arremesso em dia, o San Antonio Spurs também não, eu acredito que eles vão ter muitos posses de bola para poder fazerem pontos, beleza? Lembrando que se a gente for fazer um recorte dos últimos 5 jogos do Dallas Mavericks em relação à eficiência defensiva, eles também são uma das 10 piores da NBA, então significa que com 2 defesas ruins a gente possa ter um jogo bem pontuado sim. Próximo jogo é o Utah Jazz e Oklahoma City Thunders. A gente tem o Oklahoma City Thunders que é um time excelente para cobrir handicaps, porém a gente não vai conseguir esticar tanto o handicap a favor deles nessa partida, mas a gente tem um cenário favorável, principalmente depois do que o Utah Jazz fez na trade deadline, né? Então vamos aqui de handicap positivo do Oklahoma City Thunders. A galera adora investir nesse time handicap positivo, vem sendo bem lucrativo nessa temporada, é verdade, e também é verdade que o ideal é a gente tentar pegar uma linha um pouquinho melhor no ao vivo, mas mais 4,5 para esse pré-jogo me parece de bom tamanho, principalmente porque eles também tem um encaixe favorável para serem produtivos, e já vou antecipar para vocês que o Shai Gilgeous-Alexander, se a linha dele ali bater 29,5,
30.5 no máximo, dá para pegar uma acima D também, porque existe encaixe, eu já vou justificar isso aqui para vocês. Bom, o Utah Jazz é um time que simplesmente perdeu muitos jogadores ali importantes nessas trocas mais recentes, né? Eles abriram mão, na verdade, do Mike Conley Jr., o seu principal armador e passador. Eles perderam também ali o Vanderbilt e o Malik Beasley, que são jogadores que vieram ali, né, do Timberwolves e agora foram adicionados ao elenco do Los Angeles Lakers. Eles receberam em troca o Russell Westbrook, no qual eles trocaram, e vem hoje sem Collin Sexton, ou seja, eles vão ter dificuldades de produzir, de criar, mesmo que eles joguem como mandante, mas mesmo que todo mundo tivesse à disposição, é um time que em relação a elenco, de fato, piorou. E parece, acima de tudo, que eles abriram mão da temporada, simplesmente para conseguir uma boa posição no draft, porque a queda deles já vinha sendo acentuada há um bom tempo. Hoje o confronto é direto, é verdade, mas Oklahoma tem algumas vantagens aqui. Se a gente for observar, nos últimos 7 jogos são 5 derrotas e apenas 2 vitórias para a equipe do Utah Jazz, sendo que todas essas vitórias foram como visitante. Hoje, como eu disse, eles encaram o Oklahoma City Thunder, que é um time que adora pontuar no paint, e a gente está falando aqui de um Utah Jazz que é o 4º time que pior defende esse setor. O paint é aquela área quadrada ali, né, dentro da área da cesta de basquete, onde o Oklahoma City Thunder é simplesmente um dos times que mais gostam de arremessar desse setor. O Oklahoma City Thunder é o 4º time que mais faz pontos no paint em toda a NBA e nos últimos 3 jogos melhoraram bastante essa marca, marcando 61,3 pontos por jogo nesse setor, onde o Utah Jazz é uma das piores defesas. Se a gente for olhar em relação à defesa no geral, o Utah Jazz também é um time ruim. Eles são a 5ª pior defesa de toda a liga, e se a gente for fazer um recorte dos últimos 15 jogos, eles não só continuam entre as piores defesas de toda a NBA, sendo a 4ª pior de toda a liga, mas o Oklahoma teve um crescimento, ficando perto do top 10, sendo a 11ª melhor defesa de toda a NBA. Em relação ao ataque, os dois times se equivalem, são 2 ataques de top 10, até por isso o jogo poderia sim ser bem produtivo ofensivamente, mas como a equipe do Utah Jazz está desfalcada, eu acho que o Oklahoma City Thunder tem mais vantagens a ser tirado dessa situação. Eu gosto de ficar a favor de melhores defesas e eles têm um encaixe para produzir pontos contra a defesa do Utah Jazz muito maior do que o Utah Jazz tem para produzir contra a defesa do Oklahoma. A única vantagem do Jazz por aqui me parece ser o mando de quadro, então vamos de handicap positivo do lado da equipe do Oklahoma City Thunder. Beleza? Próxima análise aqui para vocês do dia 24/2, né, ali a partir da meia-noite, a gente vai falar de Lakers e Warriors, mas antes da gente passar a nossa análise para vocês, pessoal, já deixaram aquele like, se inscreveram no canal, vai ajudar muito a gente, então clica no botão de joinha se você gosta das nossas análises, dos nossos vídeos, pra gente continuar trazendo aqui no Free para vocês no YouTube. A nossa maior meta é 200 likes, clica no botão de joinha, tenho certeza que a gente vai bater e vai voltar com tudo para essa sequência da NBA. Se inscreve se não é inscrito e conheça o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, tá com uma mega promoção para você ficar com a gente até o final da temporada, demonstrar apoio no nosso projeto, mas também serem bem lucrativos com tips exclusivas e também, né, com muitas notícias de escalação e o conteúdo extra que a gente prepara lá exclusivamente para vocês. Vocês só encontram com a gente uma análise de cada uma das equipes, onde e como apostar contra e a favor de cada uma delas. Vai facilitar a sua rotina para tomar as melhores decisões e tenho certeza que a partir do momento que vocês entrarem lá, vocês já vão pensar que valeu muito a pena. Vou deixar aqui em cima um card com o nosso vídeo onde a gente ensina vocês a apostarem em jogadores, a serem lucrativos nesse mercado, aumentar a margem de lucro de vocês e também sites interessantes para vocês utilizarem para essas análises, além de alguns métodos que a gente também traz para vocês do pré-jogo. Beleza? Então conheçam lá esse vídeo, o card está aqui em cima, cliquem no botão de joinha porque quando a gente chegar a 300 likes a gente vai trazer um vídeo para vocês ensinando a apostar em pontuação, então vale muito a pena. Bora aqui para Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. A gente tem aqui um Lakers que eu achei um pouco exagerado esse favoritismo deles, mas ele se justifica. Aqui na NBA, quando a gente tá com dúvida nessa temporada, ficar a favor do mandante é sempre interessante. E eu gosto do que os Lakers podem fazer contra o Golden State Warriors extremamente desfalcado. E mais do que isso, né, tendo os Lakers a obrigação de vencer. Quando a gente fala de temporada regular, é muito complicado a gente estar investindo com frequência, porque a gente não sabe a motivação real das franquias. E apesar do Golden State Warriors precisar vencer jogos para conseguir uma classificação para os playoffs, eu acredito
que o Los Angeles Lakers, além de ter mais motivações, eles têm mais condições para hoje saírem vencedores. LeBron James e Anthony Davis são dúvida, mas pode acreditar, esses jogadores vão dar o seu máximo para estarem em quadra, porque os Lakers têm umas estatísticas de que precisam ali, né, de mais de 50% das vitórias para poder ter chance na pós-temporada. Encaram hoje um Golden State Warriors sem Curry, Iguodala, Wiggins, Gary Payton II sendo os principais desfalques. 2 titulares, o melhor jogador, 2 dos melhores defensores de rotação, e certamente eles vão ter dificuldades hoje contra LeBron James e companhia, e um elenco ali que se encontrou, que melhorou, né, com as trocas recentes, e que mais do que isso, venceram o próprio Golden State Warriors recentemente, né, ainda nesse mês 2, por 6 pontos de vantagem, em uma partida em que o LeBron James nem estava em quadra, mas que algumas dessas trocas já tinham sido feitas, como por exemplo o D'Angelo Russell, que jogou muito bem, e o Jared Vanderbilt também, que contribuiu bastante em relação a pontos e rebotes. Então acho que hoje, com a adição de LeBron e com mais alguns desfalques que naquela situação o Golden State Warriors não tinha, e com o mando de quadra sendo invertido, os Lakers são favoritos mais uma vez. Mas a gente também tem que justificar isso, né? A gente precisa de alguns números e estatísticas para validar essa nossa entrada, que vai ser um handicap de menos 2.5 para o Los Angeles Lakers, ou seja, eu acredito que eles vençam por pelo menos 3 pontos de diferença hoje. Tentar pegar a vitória simples deles pagando em torno de 1,50 no ao vivo também pode ser interessante, mas por que eu acho que isso deve acontecer? Bom, nos últimos 18 jogos fora de casa, o Golden State Warriors venceram 5 e perderam 13. Já são 4 derrotas consecutivas jogando como visitante. Isso se justifica acima de tudo porque eles são péssimos defensivamente jogando fora de casa. Se a gente for fazer um filtro aqui, né, do Golden State Warriors como visitante, a gente pode observar que eles são simplesmente a terceira pior defesa de toda a liga em relação à eficiência ofensiva para os padrões Golden State Warriors. Ficar em 15º lugar é muito pouco, um time de meio de tabela que não inspira muita confiança. O Los Angeles Lakers se tornou um time alto com a adição ali, né, de Vanderbilt e, acima de tudo, né, com a presença de Anthony Davis, Rui Hachimura e LeBron James. Eles podem tirar vantagem da formação baixa do Golden State Warriors, que vem sem defensores de perímetro importante, como por exemplo o Iguodala e o próprio Andrew Wiggins. O Gary Payton II também seria uma adição interessante para marcar ali, né, a armação do D'Angelo Russell, também não deve estar em quadra, e hoje eles vão ter que depender da pontuação do Klay Thompson, que vem jogando muito bem, é verdade, mas vai ser marcado muito provavelmente pelo LeBron James no nível ali sério ao extremo, e também ali, né, da defesa do Draymond Green, que sinceramente é só um jogador. Não deve ser o suficiente, o Los Angeles Lakers deve conseguir ir bem no ataque e bem na defesa, fazer jogo duro, mas acima de tudo, confirmar o seu favoritismo, que, repito, é exagerado, mas é real e é justificável. Eu detesto ficar a favor de defesas ruins, e o Golden State Warriors é simplesmente uma das piores, sofrendo 118,9 pontos por jogo jogando fora de casa, por 100 posses de bola, e os Los Angeles Lakers é o segundo maior ritmo de toda a NBA, ou seja, eles que têm ali mais de 100 posses de bola em média por jogo, devem ferir bastante esse time do Golden State Warriors e dar início ali, né, a sua tão sonhada sequência de vitórias em busca da pós-temporada. Bom, agora a gente ia falar de Sacramento Kings e Portland Trail Blazers, mas vocês sabem, a gente sempre deixa um jogo de análise exclusiva para o nosso grupo VIP, então participem se vocês querem análise desse jogo e palpites extras para os outros jogos, além de algumas dicas de escalação que podem interferir, né, em relação ao resultado da partida, as nossas tips que a gente passa aqui para vocês, já que está sempre sendo atualizado quem vai e quem não vai jogar durante o dia, mas também algumas tips de jogadores exclusivas que a gente só manda lá. Quero agradecer a audiência de vocês, vamos com tudo nesse retorno, então já deixa o seu like, 200 likes para hoje, conheça o nosso grupo VIP, chame no WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência e falou!